Olá minhas garotas, tudo bom com vocês? Eu sou a Raíssa e você está aqui no canal Garota Molhada. Hoje a gente tem um convidado super especial, um amigo queridíssimo, que é o Caco. Oi, gente. O Caco é uma pessoa incrível que eu conheci na vida e vocês vão ver o quão incrível ele é agora, porque ele vai se apresentar. Se apresente sem modéstia, por favor. Tá, vamos lá, vamos tentar. Eu sou Caco, eu tenho 27 anos. Sou um homem negro, gay, publicitário. A gente se conheceu, inclusive, num evento, palestrando juntos. Sim, verdade. Hoje em dia, né, cortado esse tempo. Depois disso. Eu continuo trabalhando em agência, continuo fazendo, né, o que eu faço. Eu sou community manager ainda. Mas eu tenho um canal, vamos falar, que vai estar provavelmente aqui embaixo em algum momento. E na descrição também. E eu tenho um podcast chamado POC de Cultura, que também foram 2 projetos que eu comecei o ano passado. Então, recém-lançados e que espero que vocês gostem. Mas hoje a gente vai falar sobre masculinidade tóxica, como isso afeta os homens, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Quais são as consequências e melhorando, o que pode mudar, né? O que pode ser diferente na vida dos homens. Então, a gente sempre fala das mulheres aqui, mas a masculinidade tóxica vai interferir também na gente, interfere diretamente na gente. Então, é importante falar sobre este assunto. E aí, para explicar bem o básico mesmo do que é masculinidade tóxica, eu vou deixar para o Caco. Da minha visão do que eu tenho disso é o seguinte: a gente é instituído por algumas regras sociais que permeiam a vida do homem e da mulher, infelizmente. Sim. Nossa sociedade é extremamente binária, ela trabalha com essa questão da divisão do que é homem e mulher desde que o mundo é mundo. Sim. Hoje em dia a gente está desconstruindo isso, né, e mostrando que as coisas não são exatamente como as pessoas estão acostumadas, porém há um conjunto de normas e regras estabelecidas que sabe-se lá Deus quem fez, mas, né... É assim, né? Exato. Tem que ser assim. Que algumas coisas o homem não pode fazer por alguns motivos. Então vamos supor, você ser um homem que tem contato com a sua sensibilidade, né? Você ser emotivo né? De alguma forma, não pode. Você ser um homem que foge do padrão da masculinidade, né? Do ser bruto, né? Exato. Também tá errado. Fora a relação que você tem com mulheres, a relação que você tem com homossexuais, como se na visão assim, né, desse homem padrão, que as pessoas que estão em volta dele, na verdade, estão ou trabalhando para ele ou servindo ele. E é um ponto muito bizarro assim da nossa cultura, né? Entender que em que papel eu tô se eu tô em volta de um homem de poder, né? De poder dado, sabe? Como que eu faço para sair disso? E a questão é, com muitos homens, eles não têm noção de que eles estão vivendo um processo como esse. Na verdade é uma parte de criação, né? O cara sempre foi criado assim. Os pais criaram ele pra que ele fosse assim, porque os pais também não sabem, os pais também não entendem. Então, assim, ele foi criado dessa forma e ele foi reproduzindo isso ao longo da vida. E pra ele isso é normal. E ele tem que ser, por exemplo, ele tem que ser, sei lá, babaca com as mulheres. Ele tem que ser um cara que tá sempre duro, não pode broxar. Ele tem que ser um cara, sabe, firme, não pode chorar. Não pode demonstrar sentimento, não pode demonstrar fraqueza. Eu acho muito engraçado isso que você falou, porque assim, como diria a Janelle Monáe, everything is sex except sex, which is power, que tudo é sexo exceto sexo que é poder. E eu vejo como o homem sendo a epítome disso, assim, sabe? Do tipo, se eu não faço uma performance, se eu não dou um show em forma de membro, se eu não dou a potência e tudo mais, tudo tá errado. E as coisas são medidas a partir daí em muitos momentos. É a questão do fálico, né? O falocentrismo. O falocentrismo. Tudo gira em torno ali do pênis do cara. Então, ele vai diminuindo o poder dele com relação ao pênis. Então, se ele já tem um pênis que é na média, na média. Aí você tem um que é um pouco abaixo da média, já não dá. Aí, se o cara às vezes está estressado e não tem uma ereção, não consegue porque tá com problemas e tudo mais, também ele não é bom o suficiente. E aí todo mundo vai sair zoando o cara. Então ele não pode demonstrar que ele tem problemas nunca na vida. É uma redoma de vida que eles se colocam numa situação onde você tem que ser perfeito. Mas sem, tipo, a pressão do ser perfeito sem necessitar ser perfeito, porque
os parâmetros são medíocres, então assim, tipo, você está sendo uma pessoa medíocre, sabe? Sim. Você não está sendo muito acima, sabe? Você está sendo uma pessoa medíocre. E eu acho que isso é muito sintoma da nossa sociedade, sabe? De como a gente ainda entende as coisas e como as coisas ainda funcionam. A Revolução das Mulheres aconteceu há muito tempo atrás, muita coisa já foi provada, muita coisa acontece. Sim. E as taxas de feminicídio são as mais altas até hoje em dia. A questão do racismo estrutural na nossa sociedade vem desde, literalmente, a chegada aqui, sabe? Há 500 e poucos anos atrás, entendeu? Isso já rolava há bastante tempo. E assim, isso, né, a gente continua vendo o genocídio de pessoas negras, toda a situação que envolve pessoas negras, tanto homens quanto mulheres. Principalmente mulheres e mulheres trans negras são as mais sofredoras nesse aspecto. E aí você vai e joga isso para a comunidade LGBT, que era marginalizada até severamente mesmo, até, sei lá, 1990. Não são 30 anos aí de evolução, e o que a gente ainda vê são os números de a cada 26 horas, se não me engano, são 19 homossexuais mortos no país. Talvez essa estatística esteja desatualizada, o que é ainda pior. Mas tudo isso passa em contextos onde o homem está no centro da coisa. A opressão que as mulheres sofrem, elas vêm por causa do homem. A opressão que os homossexuais sofrem vem por causa do homem. E o racismo estrutural na nossa sociedade vem por causa do homem. Ou seja, a masculinidade tóxica tá nisso, né? Tipo... a gente pode mudar, a gente pode melhorar. E a gente tem que estar sempre aberto para desconstruir, porque é um processo de desconstrução. Não tem como você fazer de outro jeito. Ninguém acorda e tem um estalo na vida e fala, nossa, agora eu vou mudar tudo. Hoje eu vou desconstruir. Hoje eu vou desconstruir. Nossa, hoje eu vou ser desconstruidão. Não é assim que acontece. Então, cara, como você acha que a gente pode ajudar, o que os homens podem também desconstruir isso neles? Como que é esse processo, sabe? Como a gente começa esse processo? Bom, começo de processo, pelo amor de Deus, façam terapia. Ai, sim, por favor, mas todo mundo, tá, gente? Todo mundo tá assistindo. Exato. Terapia maravilhosa. Pelo amor de Deus, é importantíssimo. Mas assim, eu falo isso porque quando a gente vive processos de vida que a gente tem, né, são construções que a gente tem. Então, cada coisa que acontece na nossa vida, sendo boa ou ruim, ela acontece com base numa construção. Sim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de tal a tal ano na minha vida. Acontece uma coisa, minha vida muda. Ok, normal. Dentro disso, muitas criações são baseadas em situações que passam por coisas delicadas desse tipo que não são resolvidas. E isso massifica um ponto dentro da vida da pessoa onde ela entende que esse comportamento é da hora. E a gente tem a mania, né, porque é natural do ser, de aprendizado por observação, de olhar e reproduzir. E, é isso. Só que é justamente esse o ponto que danifica as coisas. Imagina que é você construir um círculo familiar, né, já que as pessoas prezam tanto família, imagina que é você construir um círculo familiar com base em alguém que tem N questões não resolvidas. Então, por isso que eu falo, assim, lógico, infelizmente ainda é uma questão de elite você poder acessar a terapia. Mas eu falo sobre a questão da terapia justamente por isso. Por você entender que a repetição de padrões na sua vida não necessariamente é uma coisa correta. E que isso influencia a sua jornada. Então, assim, eu acho importante para qualquer homem que busca, né, ter um pouco mais de contato com ele mesmo, busca ter mais empatia pelas coisas, entender o que acontece à volta e ser mais sensível, que faça terapia. Porque na terapia você vai conseguir explorar diversos pontos da sua vida, seja terapia, psicanálise, psiquiatria, o que for. Mas você consegue explorar diversos pontos da sua vida que vão te trazer mais luz sobre o que você de fato poderia fazer, ou o que você pode fazer daqui pra frente, sabe? O autoconhecimento é lindo justamente por conta disso. Porque a partir do momento que você entende que você não precisa reproduzir coisas que fizeram parte da sua vida, e que você é um indivíduo com questões suas, com momentos seus, com sentimentos seus, você não repete. Você passa a pensar antes de reproduzir. Você passa a ser você, e não o que os outros esperam que você seja, né? E nem o acúmulo de todas as pessoas que passaram por você. É verdade. Isso, por exemplo, diminuiria a quantidade de relacionamentos tóxicos que acontecem entre casais heterossexuais, onde a mulher sempre acaba sendo vítima de violência. Sim. Isso impactaria na maneira como as pessoas criam seus filhos, porque
Seria uma criação muito mais aberta, muito mais ampla no sentido de acolher todas as possibilidades de vida que são geradas ali. E isso impactaria também em relacionamentos LGBTs. Tem muitos relacionamentos de homens, né, homens com homens, que são pautados em masculinidade tóxica por conta de reprodução do que é o ideal do homem, né? Do que passa a questão do homem, da masculinidade. E tem muitos relacionamentos lésbicos que sofrem também com o respingo da masculinidade tóxica, seja pra objetificação, seja abuso, seja o que quer que seja. Desde criança, muitos meninos, eles ouvem assim, que homem não chora, você não pode chorar, você não pode sentir dor. E nossa, isso é tão cruel, né, com uma criança, porque uma criança é só uma criança. Teve uma situação, no começo de vida adulta, assim, sabe, queria ganhar uma grana, fui trabalhar em buffet. E aí tava trabalhando e era uma festa de uma criancinha de, sei lá, seus 1 ano, 2 anos, por aí. E aí tava uma família, né, 2 famílias, na verdade, de 2 meninos, e os meninos estavam brincando, não sei o que, e tinha uma terceira família de uma menina. E aí a terceira família da menina, a menina veio, abraçou os meninos, e todo mundo, que fofo, não sei o que, namoradinha, já começou ali, já, tipo... Nossa. Tá, estamos, né, categorizando crianças de 2 anos como potenciais casais de namorados, mas beleza. E aí começou isso, não sei o que, e aí... Beleza, a menina abraçou os 2 meninos, não sei o que, e deu um beijinho no outro, aí já... O povo entrou em êxtase, né? Já... Tipo, na hora. E aí a menina, a mãe foi dar alguma coisa pra menina, não sei o que, saiu de cena, ficaram só os 2 meninos. E aí os 2 meninos, por verem a situação, né, crianças, no final, que são, né, não tem ainda pensamento elaborado e formado como de pessoas adultas, os 2 menininhos também se abraçaram e se deram um selinho. Nossa! Eu nunca vi 2 famílias dispersarem tão rápido de um ambiente como eu vi naquele momento. Inclusive, uma das famílias, o pai foi embora. Tipo, vamos embora. Porque assim, era demais pra ele a situação de ver uma coisa que era extremamente inocente, mas ele tava vendo a maldade ali tão forte que ele perdeu ali. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, que bizarro, né? Desde ali. E aí eu comecei a olhar pro paralelo da minha vida, assim. Eu lembro com mais ou menos uns 6 anos, assim, eu já tava na escola, né? Eu tinha amiguinhos da escola, melhores amigos, tal, andava com o mesmo grupinho de meninos o tempo todo. E assim, eu tava com, sei lá, os mesmos materiais que eles, o mesmo uniforme, afinal era colégio de uniforme, os mesmos brinquedos, assim, tal, mesma situação, vivendo ali no mesmo contexto, né? E eu nunca me senti igual. E aí eu falei, cara, que estranho, né? Eu não me sinto igual por isso. E aí eu fui vendo, né, olhando isso tudo, né, de retrospecto, falei, cara, eu não me sentia mal aqui, aliás, eu me sentia mal aqui, eu me sentia mal aqui, eu me sentia forçado a fazer isso aqui, eu me sentia forçado a ser masculino, né, tipo, bruto aqui. E aí eu fui olhando todas as trajetórias da minha vida onde eu fui necessário que endurecesse um pouquinho ou fosse mais pra entender isso, e o quanto isso foi um processo danoso que me fez, sabe, ficar num estado de muita sensibilidade prestes a sair do armário. E eu fico pensando, se eu sofri um processo brutal desses, quantos outros caras não sofrem processos muito mais tenebrosos, sabe? Seja por relação com religião, seja por relação familiar, seja por N coisas. E quantos caras que são homens héteros que são obrigados a performar uma masculinidade que eles não têm. Não tem. E quanto isso é cruel, né? E assim, é uma expectativa irreal, sabe? Sim! É um lugar que você não vai atingir, não existe esse lugar. Patamar que não dá pra chegar lá, né? Sim, e assim, essa coisa de ser meio Rambo, Chuck Norris, seja lá o que for, assim... Sylvester Stallone da vida. Assim, isso já não existe. E nem o ideal, tipo, isso assim, felizmente já tá caindo esse ideal do homem precisar ser isso. Ainda assim, o ideal atual do homem másculo de 2019, ele ainda é muito tóxico. Sim. Ele ainda é extremamente misógino, extremamente despreocupado com as vidas ao redor. Egoísta, né? Muito demais, egoísta. Demais. E assim, a gente pretende avançar enquanto sociedade em algum momento. Espero. A gente tá aí pra isso, né? A gente tá, assim, falando sobre esses assuntos justamente pra que toque na vida mesmo das pessoas, pra que plante uma sementinha, né? De que as pessoas possam começar a questionar mais, os homens possam se questionar, as mulheres possam questionar
se elas devem realmente aceitar esse tipo de comportamento, que na verdade não deve, mas a gente acaba sendo ensinada que tem que ser assim, que a gente tem que ser submissa, né, que a gente tem que servir o homem. Eu vejo muito disso, assim, que a geração, né, que tá hoje em dia nos seus 60 até os seus 50, 40, é uma geração que vem ainda com os resquícios de muita antiguidade, né, de geração, porque são pessoas que conviveram com pessoas que hoje em dia, sei lá, teriam seus 90 anos, que seja. Muitas coisas, o choque geracional acaba pegando muito forte. É verdade. Então, quando chega dessa geração pra nossa geração, por exemplo, dos seus 20, 30, é muito pesada a maneira como a gente entende. E assim, felizmente a gente tá olhando pra isso e falando, não quero. Não precisa ser assim. A gente pode questionar tudo na nossa vida, né? A gente tá falando aqui da masculinidade tóxica, mas tudo que é padrão, a gente pode questionar. Exatamente. Tudo que é embutido a você a fazer, que as pessoas querem que você faça, ou que você tem na sua mente que você tem que fazer aquilo. Sei lá, você tem 10 anos e você tá pensando no seu casamento, gente, sabe? Não! Durante muito tempo, eu também, assim, sendo um homem gay, eu tava reproduzindo as questões do padrão de achar que com 30 anos eu tinha que ter minha vida decidida e tava prestes a casar, sabe? E assim, por quê? Se a gente tem a liberdade e o livre-arbítrio de fazer o que a gente quer, da maneira como a gente quer, se a gente pode estar usando a roupa que a gente quer, o cabelo que a gente quer, maquiagem que a gente quer, do jeito que a gente quer, é porque a gente tem esse poder de decisão. Então, esse poder de decisão, ele vem com base em muitas coisas, mas ainda existem poderes de decisão que estão sendo decididos por outras pessoas por conta da maneira como a gente vive. Então, se a gente não entende a maneira como a gente vive desde o começo e desconstrói esses padrões sociais, a gente vai continuar construindo a masculinidade tóxica a cada vez mais. É muito pesado a forma como a gente não se questiona das coisas que acontecem com a gente, sabe? A forma como a gente não empatiza com as coisas que acontecem do nosso lado. Deveria ser assustador a gente saber que tem mulher sofrendo violência doméstica de hora em hora. Sabe, deveria ser um pavor saber que morre uma mulher por conta do mesmo motivo dia após dia, sabe? Saber que morrem homossexuais por serem simplesmente homossexuais e trans por serem trans e bis por serem bis, enfim, toda a comunidade LGBT morre diariamente por conta disso. E se a gente começar cada vez mais a questionar, eu tenho certeza que essa realidade pode mudar, sabe? E não só mudar, né, a curto prazo, né, porque tem coisas que podem acontecer já no piscar de olhos, mas a longo prazo o que a gente está vivendo é muito importante. Ainda bem, não sei se você chegou a ver, a Gillette fez uma campanha maravilhosa, né? Sim, verdade, sobre a masculinidade tóxica também. Exato. Eu vi, ficou muito lindo. Muito lindo. Nossa, as marcas estão olhando, né, para essas questões e tá fazendo bem feito. Exato, e assim, que bom que a gente está começando a falar sobre essa discussão. E que bom que é essa discussão, né, do próximo ano ou talvez da próxima década, sabe? De desconstrução do homem. O homem, ele precisa prestar atenção, sabe? E até não tira os homens gays dessa equação. E todos os homens, não tira os homens trans dessa equação também. Porque eu acho que assim, quanto mais você é afetado pelo machismo ao longo da sua vida, a sua tendência de reproduzir isso é cada vez maior. Então assim, se você não para pra pensar o que pode ser, né, que tá ali construindo ao seu redor, você vai, né, fazendo a cada vez mais. Então assim, o homem, ele precisa estar em contato com ele mesmo o tempo todo pra entender que eu tô errado, ou meu comportamento é nocivo, eu sei que eu posso matar pessoas com o meu comportamento. Porque assim, se isso não é feito, esse pensamento não é feito, acontece o que está acontecendo. E assim, quantos casos a gente vê aí de, por exemplo, feminicídio, onde o cara mata a mulher e se mata logo em seguida? E aí remete ao que eu tava falando lá no começo da necessidade da terapia. Importante. Sabe, se o cara ele fez algo passional, que eu não considero passional, é crime mesmo. Se ele fez algo dito como passional, matou a companheira por conta de alguma coisa, e aí ele vai lá e se mata, o que tá mostrando pra gente? Que a sociedade tá tão doente nesse ponto, que o cara, ao invés dele ir lá trabalhar isso nele, ter um meio pra trabalhar isso nele, entender que o que ele tá sentindo, tipo, é errado, sabe? Ou que ele veja isso em algum lugar,
que isso é errado, não, ele parte pro cabal, pro primata, pro começo da vida humana, sabe? Do tipo, sabe, do literalmente agarrar a mulher pelos cabelos e sair puxando. E sei lá, olha o quanto isso é fascinante, tipo, pelo bizarro. Velho, você tá remetendo aos tempos das cavernas, porque a sua maneira de lidar com seus sentimentos é tão arcaica que você não sabe. Não consegue. Bom, eu adorei. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco bastante, porque a gente falou dissecou aqui a masculinidade tóxica. Caco, meu querido, muito obrigada, meu anjo. Obrigado. Nossa, foi real. incrível, essa pessoa maravilhosa, né? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou respondendo. O Caco também pode ficar livre para responder, para ajudar vocês a entender melhor como que isso funciona. Qualquer coisa, eu tenho um vídeo também sobre falando com homens héteros no meu canal. A gente deixa aqui aqui também, pra que essa conversa também seja ampliada. E não esquece lá de se inscrever também no canal do nosso amigo Caco. Vai ouvir os podcasts dele, se inscreve aqui também, dá like no vídeo, compartilha com os seus amigos, tá? Compartilha com as amigas também, mas principalmente com os seus amigos, pra que eles compreendam um pouco melhor como que funciona a vida. Do mesmo jeito que é compartilhado pornografia, compartilha coisas boas. Isso, muito bom, arrasou. É importante. É importante. Então, gente, um beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente.